Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a ótica geométrica, abordando sobre a construção das imagens dos espelhos ópticos, que são os espelhos côncavos e convexos. Abordaremos também sobre as lentes côncavas e convexas e as características das imagens formadas através dessas lentes. O objeto, quando colocado em frente a um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, terá uma imagem formada a partir da intercepção entre dois ou mais raios refletidos. Lembrando que os raios refletidos estão condicionados às propriedades dos espelhos esféricos. Vamos falar agora da construção de imagem dos espelhos esféricos, côncavos e convexos. Vamos analisar primeiramente no espelho convexo. Lembrando que os espelhos convexos, a face refletida é a face externa, que é a parte de fora da esfera. Se o objeto estiver situado sobre o eixo principal do espelho, em qualquer posição que seja o objeto, terá sua imagem refletida sobre o eixo principal. A imagem terá os seguintes características. Ela será virtual, direita e menor com relação ao objeto. Virtual significa que a imagem é formada pelo processo de prolongamento dos raios luminosos refletidos e não dos próprios raios. É como se a imagem fosse aparecer atrás do espelho. É direita quando a imagem possui o mesmo sentido do objeto. A imagem formada não está invertida, como se ela estivesse ao contrário do objeto, e sim ela está direita. É menor porque a imagem formada ela está menor, ela diminui o seu tamanho. Lembrando que os raios de luz que estão chegando ao espelho convexo estão sendo representados pelas setas vermelhas. As setas vermelhas pontilhadas é o prolongamento dos raios de luz. Elas se prolongam para trás do espelho. E o nosso objeto é a imagem formada. Estão sendo representadas pelas setas marrons. Elas são as características do espelho convexo. Vejamos agora os espelhos côncavos. Nos espelhos côncavos, nós temos 5 casos diferentes. Vamos analisar cada um deles. No nosso primeiro caso, nós temos o objeto que está sendo representado pela seta verde, sendo colocado além do centro da curvatura, que é representado pela letra C, que já estudamos na aula anterior. A imagem será real, invertida e menor que o objeto. Real porque a imagem será formada pelos raios luminosos refletidos, como se a imagem aparecesse na frente do espelho. Invertida porque a imagem formada ela não tem o mesmo sentido do objeto, ou seja, a imagem formada será ao contrário, é como se estivesse de cabeça para baixo em relação ao objeto. E menor, o tamanho do objeto formado ela irá diminuir. Lembrando que os raios de luz que estão chegando ao espelho côncavo estão sendo representados pelas setas vermelhas. Vejamos agora o nosso segundo caso. Quando o objeto está posicionado no centro da curvatura, que é representado pela letra C, a imagem terá as seguintes características. Ela será real, invertida e igual ao objeto. Terá o mesmo tamanho que o objeto. Vamos agora ver nosso terceiro caso. O objeto, quando ele está no centro da curvatura e o foco, entre o centro da curvatura e o foco, a imagem terá as seguintes características. Ela será real, invertida e menor que o objeto. Vejamos agora o nosso quarto caso, quando o objeto estiver no foco.
Quando o objeto estiver no foco, a imagem ela será imprópria, ou seja, os raios luminosos são refletidos paralelamente. Eles não se tocam, então a imagem não será formada, ela converge no infinito. E no nosso último caso, nosso quinto caso, é quando o objeto está entre o foco e o vértice. A imagem formada, ela será virtual, direita e maior que o objeto. Vejamos agora os focos de uma lente esférica. Mas antes, vamos tentar entender o que é uma lente. As lentes são dispositivos ópticos que funcionam como refração da luz e são muito utilizados no nosso dia a dia, como por exemplo no óculos, nas lupas, nas câmeras fotográficas, nas filmadoras e em alguns telescópios. O material que as constitui normalmente é o vidro, mas o plástico também pode ser utilizado. As principais características desses dispositivos é a sua transparência e a superfície esférica. De acordo com a curvatura, ela apresenta como sendo umas lentes esféricas, podem ser classificadas como lentes convergentes e divergentes. Preste atenção na nossa imagem. Na primeira imagem, nós temos uma lente convergente. As lentes convergentes é quando a parte do centro é mais espessa do que as bordas, como vocês podem analisar na figura. As bordas desse tipo de lente, elas são representadas por uma dupla seta, uma para cima e a outra para baixo. É como se essas setas estivessem se afastando, elas estivessem opostas. Essas bordas são as pontas da seta. Já na segunda imagem, nós temos uma lente divergente. As lentes divergentes é quando a parte do centro ela é mais fina que as bordas, como vocês podem analisar na nossa figura. As bordas desse tipo de lente elas são representadas por uma dupla seta também, uma para baixo e uma outra para cima. Essas bordas são as pontas das setas e como se elas estivessem na mesma direção. A diferença entre elas, essas duas lentes, é que a lente convergente, o raio de luz, ele converte em direção no mesmo ponto. Já a divergente, o raio de luz, eles se espalham. Vejamos agora as propriedades do raio incidente das lentes. No nosso primeiro caso, todo raio incidente, tanto na lente convergente quanto na divergente, se esses raios forem paralelos ao eixo principal, eles devem sofrer refração, passando pelo foco da lente. No nosso segundo caso, nós temos todo raio incidente que passa pelo foco ou na direção dele deve refratar paralelamente ao eixo principal. E no nosso terceiro e último caso, todo raio incidente passado pelo centro óptico passa sem sofrer desvio, pois nesse local os dois lados da lente são quase paralelos. Essas características da imagem formada iremos estudar na próxima aula. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.